E aí pessoal, tudo bem? Professor Henrique, professor de Física. Então, continuando as nossas aulas sobre ótica geométrica, agora eu vou falar de importantes fenômenos que são consequência da propagação retilínea da luz. Tá legal? Então vamos começar com o conceito de sombra. Então, sombra é a ausência total de luz, tá? É muito mais fácil de produzir sombra quando a gente tem uma fonte pontual. O que é uma fonte pontual? É um pontinho que produz luz, tamanho desprezível. Então imagina que nesse ambiente a única luz que é produzida é pelo pontinho F. Se só ele produz luz, se eu colocar um anteparo opaco na frente dele, atrás eu vou projetar uma sombra. Porque só ele produz luz, eu interrompi o caminho da luz, então atrás forma uma sombra. Você consegue perceber a propagação retilínea da luz? Ó, a formação de triângulos, embora que seja um cone, mas se você pensar em duas dimensões eu tenho um triângulo, é a prova de que a luz se propaga em linha reta. Tá legal? Então, sombra é a ausência total de luz, fontes pontuais produzem sombra somente. Tá legal? Agora vamos trabalhar o conceito de penumbra. A diferença para fonte é que para penumbra eu estou usando uma fonte extensa. Então, qual a diferença da fonte pontual e a fonte extensa? A fonte pontual é um ponto que produz luz. A fonte extensa são vários pontos que são juntos. Você acumula, você aglomera vários pontos que produzem luz. E aí você tem uma fonte extensa. E qual a diferença? Uma fonte pontual não produz uma sombra? Se eu tenho várias fontes pontuais, então eu tenho várias sombras diferentes. Para você entender, eu vou olhar só para os extremos F e G. Tá legal? Então pensa no extremo G. A sombra produzida pelo extremo G vai daqui até aqui. Tá legal? Agora vamos observar só o ponto F. O ponto F produz uma sombra que vai daqui até aqui. Então você consegue observar que existe uma região que é comum de sombra, tanto produzido pelo F como pelo G. Então a região que é sombra para os dois, como eles são os extremos, é sombra para todos os pontos dessa fonte de luz. Então quer dizer que a fonte extensa produz sombra. Mas ela não produz só sombra, ela produz também penumbra. O que é penumbra? Penumbra é uma região que tem luz e sombra ao mesmo tempo. Se ela tivesse só luz, ela seria como essa parte marrom, ela seria totalmente iluminada. Se ela tivesse só sombra, ela seria como uma parte mais escura, ela só teria sombra. Mas ela é uma região de penumbra. O que significa uma região de penumbra? É o seguinte, do ponto de vista do G, ela não recebe luz, então ela recebe sombra. Mas o F ilumina essa região. Então quer dizer que ela é uma região parcialmente iluminada. Ela tem luz de um pedaço da fonte e sombra do outro. Então ela é uma sombra clara. Entendeu? Então a região de penumbra é uma região parcialmente iluminada, sombra e luz. A região de sombra não tem nada de luz e a região iluminada não tem nada de sombra. Tá legal? Então vamos agora para o nosso último conceito dessa mini aula. Bom, na câmara escura, o que a gente tem? A gente tem, primeiro por definição, câmara é um lugar fechado. Tudo bem? Então, câmara escura é um lugar fechado para não entrar luz. Tá? Na verdade, ele não é perfeitamente fechado porque ele vai fazer um pequeno furo, o que em inglês a gente chama de pinhole, furo ou buraco de agulha. Tá legal? Para quê? Para que entre a luz dos objetos que estão passando na frente da câmera. Tá legal? Bom, então, olha a imagem do objeto. O que a gente tem? A gente tem uma imagem menor, invertida e real. Menor, tá certo, do que o objeto, invertida porque está de ponta cabeça e real porque está projetada no fundo da câmera. Por exemplo, essa é uma forma segura de observar eclipses. Tá legal? O que eu quero que você entenda? Primeiro, tá vendo a luz se propagando em linha reta? É a propagação em linha reta da luz, ela é provada através da inversão da imagem. Porque para a imagem ficar em pé, a luz teria que fazer uma curva, e não é o que acontece. A parte de cima do objeto, a luz que vem da parte de cima do objeto, vai parar na parte de baixo da imagem, e vice-versa. Então essa é uma prova de que a luz anda em linha reta, tá legal? Nesse tipo de exercício, ele é bem fácil de resolver, porque dá uma olhada, o que a gente tem? Dois triângulos semelhantes, dois triângulos proporcionais. Então como é que a gente resolve qualquer problema? A gente usa a semelhança de triângulo, tá? Eu dei uma sugestão de fórmula para você, mas se você aplicar a semelhança de triângulo, vai funcionar bem, vai funcionar perfeitamente. Qual é a minha sugestão para você? A altura da imagem dividida pela altura do objeto vai ser igual à distância da imagem
até o furo, tá vendo? Ó? Então aqui eu tenho um furo e a imagem, essa distância eu chamei de P'. Então ela dividido pela distância do objeto. Que é a distância do objeto? É a distância do furo até o objeto que eu chamei de P. Tá legal? Então, câmera escura prova a propagação retilínea da luz, porque a imagem está invertida. Primeira coisa, a imagem é formada a partir de triângulos semelhantes que são calculados, previstos e resolvidos através de semelhança de triângulo, que eu deixo a sugestão para você. A altura da imagem sobre a altura do objeto é igual à distância da imagem sobre a distância do objeto. Tá bom? Valeu!